A nova lei da gasolina proposta por Bolsonaro é o tema da minha entrevista de hoje. Eu converso com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. O prazer é meu, Vivi. Dr. Kiyoshi, o Bolsonaro se envolveu em uma guerra com os governadores, né, a respeito de quem cobra mais sobre os combustíveis. Ele postou nas redes sociais a nota fiscal de abastecimento de posto para mostrar a porcentagem cobrada pelo governo e pelos estados. E afinal, Dr. Kiyoshi, unificar o valor do ICMS em todos os estados vai fazer diferença no preço final da gasolina, que tem o valor aí atrelado ao dólar? Vivi, antes de responder essa pergunta específica, deixa eu fazer um retrospecto histórico do preço da gasolina. No regime militar, quando o Brasil produzia tão somente 20% do combustível necessário, nós tínhamos a gasolina mais barata do planeta, porque o governo subsidiava esses preços. Depois teve uma época que a gasolina brasileira passou a ser mais cara do mundo. Não é? Então, houve essa oscilação. Isso significa que o Brasil nunca teve uma política segura, tranquila, permanente em matéria de preço de combustíveis. Não é? Isso ia dependendo do burocrata que estivesse na presidência da Petrobras. Agora, no penúltimo presidente, que foi Pedro Parente, foi aquele economista de formação capitalista, privatística, excelente executivo da área econômica, mas péssimo dirigente de uma estatal. Porque a estatal não está para perseguir o lucro, para dar dividendos aos seus acionistas ou mandar royalty para fornecedores de equipamento de prospecção de petróleo. A estatal cumpre uma função importantíssima do ponto de vista político-social para dar condições de crescimento do país. Então, esse negócio do presidente da República dizendo que não quer intervir na estatal, que é o presidente da Petrobras tem carta branca, você conversa para boi dormir. Não é que ele não quer intervir. Ele não quer intervir porque não lhe convém. E eu vou explicar por quê. Porque o Pedro Parente inaugurou a política de fixar o preço dos derivados do petróleo na base da variação do barril do petróleo no mercado internacional e variação cambial, o que assegura o quê? O reajuste automático, quase que diariamente. Toda vez que subir lá no mercado internacional, sobe aqui. Então, essa política é errada, porque a Petrobras ele tem que fornecer esse líquido precioso indispensável ao desenvolvimento econômico do país. Agora, o presidente Bolsonaro, ele tem interesse em manter essa política, por quê? Porque a União, como donos da riqueza natural do subsolo, ele recebe a chamada compensação financeira, que está no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, que a mídia apelidou de royalty. Então, ele recebe o royalty de 15% sobre o valor bruto do petróleo vendido, entendeu? Então, se a venda desse petróleo estiver baseada na variação cambial e na variação do preço internacional do barril do petróleo no mercado internacional, ele recebe esses 15% de uma forma automaticamente atualizada. São, portanto, milhões de milhões que o governo federal recebe em termos de royalty, sem prejuízo dos dividendos por conta de 51% do capital da Petrobras. Então, o governo está recebendo riquezas assim abundantes. Por isso que ele não quer mexer nessa política. Agora, isso está errado. Quando o Getúlio Vargas criou a Petrobras e o povo lançou aquele slogan, o petróleo é nosso, então foi no sentido de garantir
a independência do combustível para assegurar não só o interesse social e econômico relevante, como principalmente por razões de segurança nacional. Então, o governo tem muito que intervir nas estatais que existem para secundar a atividade do Estado. Eles não estão, o Banco do Brasil, BNDES, Banco de Desenvolvimento do Nordeste, Banco da Amazônia e a Petrobras não estão no mercado para ganhar dinheiro, estão no mercado para cumprir uma função social do Estado. Então, é obrigação do governo intervir na política da Petrobras sempre que contrariar as diretrizes do desenvolvimento nacional. Então, é isso que ele não está fazendo. Agora, o outro problema que você perguntou, é evidente que não basta apenas a política de definição do preço. É preciso que retire dos combustíveis essa carga estúpida de tributos que pesam sobre esse produto. Porque o Brasil está tributando na base do que é mais fácil e do que é mais rentável. Então, cai em cima de combustível, energia elétrica, telecomunicações e gás, entendeu? Porque é fácil, você arrecada na fonte, você não pagou a energia, te corta a conta, entendeu? Corta a energia. Telefone, mesma coisa. Então, e o combustível não tem como, porque é na bomba, entendeu? Então, é essa política que tem que reverter. Agora, eu escrevi um artigo que deve estar disponibilizado na internet, dizendo que para fazer uma política tributária correta, bastaria tão somente mexer na Lei Complementar 87 de 96, que traça normas gerais sobre o ICMS de aplicação no âmbito nacional. Como? Primeiro, fixar, como é imposto único sobre combustível, fixar o momento de sua incidência. E o projeto que o governo mandou é o pior possível. Ele manda tributar o quê? No consumo, quando a base de cálculo está inchada. A base de cálculo está inchada com incidência do PIS, incidência do COFINS, entendeu? Então, tributa-se na bomba. Aí o outro aspecto seria traçar uma alíquota uniforme, não é? A lei complementar, sem desobediência ao princípio constitucional da independência das entidades componendo a federação dos estados, pode fixar uma alíquota uniforme. Por exemplo, 18% ou 15%, 12%. Como hoje está livre, tem estados que estão cobrando 35%, Viviane. Como é que é possível um negócio desse? A maioria do estado, como o estado de São Paulo, está tributando 25%, contra 18% dos demais produtos. Isso é um absurdo. Exatamente um produto indispensável à manutenção do abastecimento da população, desenvolvimento da economia, porque o Brasil elegeu o meio mais oneroso de transporte, que é o transporte rodoviário. Precisa fazer estrada, precisa manter, precisa usar combustível caro, entendeu? Agora, transporte marítimo, a água é de graça. Então, isso daí está jogado às calendas gregas, entende? Em vez de construir uma eclusa na Cachoeira de Paulo Afonso, o que eles estão fazendo? Estão invertendo o curso do rio, gastando dinheiro à toa, entendeu? Então, em ferrovia, em vez de aumentar, nós estamos desativando a malha ferroviária, não é? Porque é o segundo transporte mais barato que existe no Brasil. Então, o Brasil sempre caminhou para a opção mais cara, mais complicada. Então, isso precisa rever. Doutor Quioche, o senhor acha que nesse momento de pandemia, o senhor mesmo falou, os estados cobram aí de 14% até 35% de ICMS, e esse ICMS do combustível representa aí 15% aí da arrecadação dos estados. A pergunta que não quer calar, doutor Quioche, quem vai abrir mão no meio da pandemia dessa arrecadação sem ter aí uma contrapartida aí do governo federal? Tem algum governador disposto? Eu acho que o ministro
Paulo Guedes, falou uma verdade. Ele falou que a redução do tributo pode ser compensada com o aumento da arrecadação em razão do crescimento da economia. Aí os jornalistas andaram contestando. Mas não é isso que a lei de responsabilidade exige. A lei de responsabilidade exige, para cada isenção, para cada incentivo, que busque uma fonte alternativa de aumento de outros tributos ou criação de outros tributos. Isso é besteira. Isso é besteira. Se a finalidade da lei não é para interpretar literalmente. Entendeu? Você isentou aqui, aumentou lá. Não é assim. O tributo, muitas vezes, principalmente em época de pandemia ou de qualquer outra recessão econômica, tributos devem servir como instrumento indutor do crescimento da economia. O que acontece nos Estados Unidos? Cada vez que a ameaça começa a desenhar recessão, o presidente vai lá e baixa o imposto. Para o quê? Para fazer o setor produtivo crescer. E o setor produtivo crescendo vai aumentar a arrecadação automaticamente. Agora, aqui no Brasil está fazendo o contrário, porque a recessão chegou a tal ponto que a receita caiu, então eu aumento a alíquota para compensar. Quer dizer, aí reduz mais ainda a produção. Parece que está rezando com a cartilha, tributo antes que acabe. Não é por aí. O ministro Paulo Guedes, embora não tenha formação jurídica, ele é o único certo. Se você devesse aumentar outro tributo ou criar uma CPMS para compensar a diminuição da carga tributária, então por que cargas d'água você está diminuindo o tributo? Não adianta nada. Você dá com a mão direita e tira com a mão esquerda. Então, o tributo, como instrumento indutor do desenvolvimento econômico e social, deixa de existir. A função do tributo não é apenas arrecadar recursos necessários ao cumprimento da finalidade estatal. O tributo, ele cumpre uma importantíssima função econômica social. Então, o tributo existe também para regular a economia. Se você não quer que cresça a produção de armas, para não ficar armando como o Bolsonaro quer, 2 portes de arma para cada indivíduo, para atirar com as 2 mãos, como um Ringo Kid, como um Kit Carson, entendeu? Isso é besteira. Isso é besteira. Então, se você quer reprimir a produção, você leva a alíquota lá em cima. Você quer expandir a produção de determinado produto essencial ao desenvolvimento econômico, você pode até zerar a alíquota. Então, o tributo tem essa função regulatória, função ordinatória. Não é apenas o IPI, o Imposto de Importação e Exportação, e o IOF, que tem função regulatória. Esses 4 impostos têm uma função regulatória específica, mas todos os demais tributos podem ter uma função regulatória genérica. Doutor Quioche, a gente viu em 2018, né, porque essa conversa aí sobre o preço dos combustíveis é bem velha. Em 2018, com a greve dos caminhoneiros, a gente viu aí o governo, então o governo Michel Temer aí, só tapar o sol com a peneira, dando subsídio aí para o diesel, para baixar o preço do combustível para os caminhoneiros. Agora é a hora realmente de se discutir a questão do ICMS e puxar aí para uma reforma tributária? Sim. Esse negócio que o governo Michel Temer fez, e na época, salvo engano, era a única alternativa possível, porque já estava no limiar do desabastecimento, que poderia provocar consequências imprevisíveis, seguido de saque ao supermercado, seria uma confusão generalizada a exigir a intervenção de Forças Armadas. Então, ele afastou esse perigo, inventando uma política de preço mínimo de transporte. Não é? Só que isso, como uma medida paliativa, ele estava chegando já ao seu fim. Então, houve uma ameaça de uma nova movimentação de caminhoneiro.
o presidente da República atual, já vacinado contra o perigo de desabastecimento, ele saiu logo para botar água fria, na fogueira que estava começando a acender, e acenou com a diminuição da carga tributária, mas enfatizando a não intervenção na política de preço da Petrobras, o que foi um grande erro. E ele sabe que a função do governo é intervir nas estatais. Ele não faz isso porque ele quer o quê? Ele quer os poupudos dividendos, além dos royalties, de 15% sobre cada barril de petróleo vendido a preço de mercado internacional. E, de acordo com a variação cambial, que, falando nisso, o câmbio foi lá em cima. Nós estamos com quanto hoje, dólar? Mais de 5, entendeu? Então, é dinheiro que não acaba mais para os cofres da União. Então, por isso que ele não quis mexer. Não é porque ele quer preservar a autonomia e a independência da Petrobras, como ele disse. Nenhuma estatal pode ter independência e autonomia. Toda estatal está vinculado a um ministério específico. No caso da Petrobras, ao Ministério de Minas e Energia, que traça as diretrizes básicas do desenvolvimento nacional. Ele não pode contrariar essa política. Então, essa de mexida que ele está fazendo no ICMS, isso daí também não é uma coisa definitiva. Então, as duas coisas têm que casar junto. É a política de fixação do preço de uma forma clara, transparente e duradoura. Esse projeto que ele mandou não deu para entender, porque ele disse que está preocupado com previsibilidade. Então, a cada 90 dias é que vai subir o preço da gasolina. Só que ele botou lá um mecanismo complicador. Essa alíquota uniforme vai ser editada com intermediação do CONFAS, mediante o consenso dos 26 estados e do Distrito Federal, e que, aqui que eu não entendo, cada vez que subir o preço do combustível, altera-se a alíquota do ICMS. Ué, por que cargas d'água tem que aumentar a alíquota do ICMS toda vez que sobe o preço do combustível, se o imposto é ad valorem? Se era 1.000 e dobrou para 2.000, o ICMS aumenta automaticamente. Para que mexer na alíquota? Então, ele, como escrevi no artigo, que o governo nunca vai fazer uma lei clara, transparente, simples, e sempre vai meter um complicador aqui para dar confusão, entendeu? É isso que ele está fazendo. Muito mais fácil complicar do que resolver. Tudo aqui é complicado. Ontem eu estava vendo lá uma cota de distribuição dos 25% da arrecadação do ICMS vai para o município, 65% para o município onde foi produzido a mercadoria que gerou o ICMS. E outros tantos por cento será distribuído, no mínimo, de acordo com o índice de desenvolvimento educacional dos alunos do ensino fundamental. Como é que você vai medir o índice de desenvolvimento do ensino? Como é que você vai... Mais fácil complicar do que resolver. É sempre assim, né? Doutor Queiroz, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigado e com certeza voltaremos aí a falar da reforma tributária e desse imposto complicado que é o ICMS. Tá bom, obrigado. Esse foi o Dr. Queiroz Arada, jurista e presidente do IBEDAFT aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.